Hoje falaremos sobre o neocolonialismo e a independência da Índia. Até mesmo antes dos britânicos, a Índia já atraía a cobiça dos europeus. Os primeiros a desembarcarem no território indiano foram os portugueses, que chegaram lá durante o século XVI e estabeleceram feitorias na costa de Malabar. Depois dos portugueses, vieram os holandeses e os ingleses e franceses. Os ingleses chegaram lá durante o ano de 1612 e os primeiros navios ingleses a chegarem lá eram da Companhia Inglesa das Índias Orientais, que estabeleceu feitorias no litoral indiano. Essas feitorias tinham o objetivo de realizar a troca entre produtos indianos, como especiarias, algodão e seda, e produtos ingleses, manufaturados da Grã-Bretanha. O império que mais dominava territórios naquela época era o Império Mogol. O Império Mogol guardava algumas semelhanças com o feudalismo europeu da época medieval, porque em cada parte do Império Mogol existia um governante que administrava esse território e ele devia obediência ao imperador, de maneira semelhante aos suzeranos europeus que dividiam o poder com seus vassalos. Por sua parte, os índios aceitaram a educação britânica e se transformam no principal esteio da dominação inglesa, participando como funcionários administrativos colonial. No entanto, essa educação recebida se torna uma faca de dois gumes. Os mesmos índios que se formaram na nas universidades inglesas vão se dar conta que estão servindo o dominador e traindo seu próprio povo. Começava assim a colonização completa com a importação de instituições britânicas ao território indiano. Exemplo, colégios de ambos os sexos, estradas de ferro, telégrafos, serviços de correios, clubes aristocráticos e etc. Igualmente, o Reino Unido levou para a Índia a sua língua, a qual lhes deu uma língua comum, onde contabilizavam mais de 200 dialetos. Agora eu vou falar sobre a Revolução, a Resistência. Bom, o grupo que se destacou foi o Partido do Congresso, que pelo qual reunia os hindus. Esse partido contava com o extraordinário líder Mohandas Gandhi, mas também chamado de Mahatma ou até mesmo de Grande Alma, mas esse nome era até mesmo rejeitado pelo próprio Gandhi. Bom, Gandhi pregava a resistência à dominação e a luta contra os britânicos, mas de uma forma diferenciada, pregando assim a não violência e também a desobediência civil, que foram métodos também empregados durante o apartheid na África do Sul, quando ele morava lá. A ação de Gandhi era desobedecer, assim, as leis implantadas pelos ingleses durante o período que eles ficaram na Índia. Alguns exemplos de desobediência civil que Gandhi implantou naquele período foi boicotar os produtos ingleses, sem se preocupar com as consequências que isso traria, e também fazer uma greve de fome, para que assim muçulmanos e hindus deixassem divergências religiosas de lado, para assim seguir uma única causa, ou seja, a independência.
Gandhi ficou conhecido mundialmente e hoje tem muitos seguidores, inclusive na Inglaterra, e o gandhianismo são utilizados como forma de incentivar assim as manifestações pacíficas. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a ruptura entre o povo indiano e o povo inglês chegou ao limite. O governo britânico sabia que a independência da Índia seria questão de tempo e por isso resolveu estabelecer uma saída negociada. A descolonização da Índia deve ser entendida no contexto pós-guerra, porque foi lá que foi considerada inaceitável o colonismo. E por isso, um nobre inglês chamado Louis Mountbatten foi considerado o vice-rei da Índia, que ele deveria conduzir o processo de emancipação. Duas grandes correntes se formaram, e uma era defendida por uma advogada chamada Gandhi, que ela defendia uma Índia unitária, e a outra foi reivindicada pelos muçulmanos e liderados por Muhammad Ali Jinnah, e eles pediam um estado independente e que se chamariam Paquistão. Os principados que eram independentes teriam que escolher em qual países eles queriam ficar. Apoiados pelos britânicos, a segunda proposta venceu. Isto causou um caos no país, pois milhares de muçulmanos teriam que deixar suas terras para se dirigir a um futuro país. Por outro lado, os hindus fizeram o mesmo. Não era raro que duas colunas de imigrantes encontrarem-se caminhando em direção opostas e as provocações terminariam em brigas. Oficialmente, os britânicos assinalaram a data da independência da Índia para o dia 15 de agosto. No entanto, esse dia foi considerado pelos indianos como pouco propício, porque era um acontecimento relevante. Dessa maneira, a independência foi proclamada da noite do dia 14 para o dia 15 de agosto. Gandhi terminaria assassinado por um hindu radical em 1948, que não concordava com sua defesa de uma Índia para os muçulmanos. E, por sua vez, o Nehru se elegeu primeiro-ministro e foi o político mais tempo que permaneceu neste caso, de 1947 a 1964. Agora eu vou falar sobre os slides da equipe. O primeiro slide da equipe começa com a chegada dos ingleses e o início da dominação da Índia. A imagem desse slide é uma pintura de Robert Clive logo após a Batalha de Plassey, que iniciou o domínio da Companhia das Índias Orientais sobre a Índia. No segundo slide é sobre a divisão do território indiano no período da colonização e a implantação de uma nova cultura na Índia, a cultura inglesa. A imagem desse slide é uma visita do governador-geral da Índia ao Marajá. No terceiro slide é sobre a percepção dos hindus sobre a tomada do seu território e as ideias de revolução pacífica que começaram a surgir. A imagem desse slide é uma foto de Gandhi ao lado de Nehru, que são dois grandes líderes da Revolução Pacífica da Índia. No próximo slide é sobre a desobediência civil promovida por Gandhi
como uma forma de revolução pacífica. Nesse slide, a imagem é uma foto dele. No próximo slide, é sobre a desistência dos ingleses de continuar a colonização e a negociação da independência da Índia, que resultou na criação de um novo estado independente chamado Paquistão, que abrigaria apenas os muçulmanos. E nesse slide, a imagem é sobre o novo mapa da Índia já com a criação do Paquistão. O próximo slide é sobre a oficialização da independência da Índia no dia 14 para 15 de agosto de 1947. E a imagem desse slide é uma foto sobre a comemoração desse dia. Agora eu vou falar um pouco de um poema que é muito referente ao nosso tema. Não há caminho para a paz é o caminho. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Não deixe que o sol se apague antes que apague o seu rancor. Olho por olho e todo mundo terminará cego. Cuide de seus pensamentos, porque eles se converterão em seus atos. Cuide de seus atos, porque eles se converterão em seus hábitos. E cuide de seus hábitos, porque eles se converterão em seu destino. Um erro não se transforma em realidade, porque todo mundo acredita nele. E o pior das pessoas más é o silêncio das pessoas boas. Devemos ser tão humildes como o pó para descobrir a verdade. A humanidade não pode se livrar da violência por meio da violência. Minha maior arma é minha oração muda. Conheço a mudança que você quer ver no mundo. O amor é a força mais humilde e poderosa que existe no mundo. Saber perdoar é a qualidade dos valentes. Só sabe amar aquele que é bastante forte para perdoar uma ofensa. Nossa recompensa se encontra no esforço e não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. A violência é o medo dos ideais